Bem-vindos de novo aos vídeos sobre jQuery e vamos continuar a falar sobre mouse events, desta feita para falar sobre dois mouse events muito interessantes, que é o focus in e o focus out. E para exemplificar o que é que nós podemos fazer com o focus in e o focus out, cabe primeiro explicar o que é o termo focus. O focus significa qual é o objeto que está selecionado, por exemplo, para introdução de texto num formulário, ok? Portanto, o objeto que estiver selecionado e onde eu estou a introduzir texto tem o focus dentro de si. E ele pode conter, ou melhor, o focus pode entrar nesse objeto, quando nós o selecionamos para introduzir informação, mas ele contém também o focus out, isto é, quando ele perde a relevância, perde a seleção desse mesmo objeto. E, portanto, nós podemos controlar através dos mouse events do jQuery o que é que acontece quando o elemento ganha o focus e perde o focus. Então vamos aqui muito rapidamente criar um formulário. Ora, o nosso formulário vai ser extremamente simples, vai ser form, ok, barra form, e vamos colocar aqui dois input box. Neste caso input não são input box, mas são input type igual a text. Vamos lhe dar um name de texto 1. Ok, vamos colocar aqui um BR para mudar de linha. Depois vamos colocar aqui input type igual a text, name igual a texto 2, BR, e vamos colocar também um botão de submissão, porque fica sempre muito bonito. Input type igual a submit, ok? E o value igual a enviar. Ora, eu vou então refrescar aqui a minha página e reparem, temos aqui então um formulário extremamente simples, com dois campos para preencher. Reparem o que é que significa o focus. O focus automaticamente cria este efeito de contorno no elemento onde eu tenho o meu cursor de inserção dos caracteres, mas eu, através do jQuery, eu posso ampliar os efeitos que aqui o focus in e out nos permite fazer. E vamos então concentrar as nossas atenções no jQuery. Portanto, temos aqui já 3 elementos num formulário e vamos aqui no jQuery fazer então a nossa implementação, e verão como aparentemente parece complexo, mas na realidade é bastante simples de entender o que eu vou fazer. Ora, em primeiro lugar, o que nós vamos fazer é evitar isto. Reparem, eu vou clicar no enviar e reparem o que é que vai acontecer aqui ao meu index.html. Vai tentar passar então os valores do texto. Penso que já vimos isto aqui no outro vídeo anterior. Eu vou refrescar aqui a minha página. O que é que eu tenho que fazer? Vou simplesmente chamar aqui, através do jQuery, o elemento form. Uma vez que só temos um, não é necessário estarmos a preocupar-nos com mais nenhum. Temos aqui um formulário. Se nós tivéssemos um formulário, por exemplo, com um ID igual a formulário, poderíamos aqui especificar, por exemplo, o formulário. E, portanto, estamos a fazer exatamente a mesma coisa. E depois vamos usar aqui um método que é o submit. Okay? O que é que acontece ao formulário quando está a tentar ser submetido? Então ele vai executar uma function que neste contexto vai fazer simplesmente return false. E esta é a formatação ou a declaração que nos permite definir que ao clicar no enviar, o formulário não é enviado para lado nenhum. Vamos testar e reparem, neste caso, quando eu refrescar, quando eu clicar em enviar, ele está a enviar, o que quer dizer que eu ok, coloquei aqui um acento no A. Ok, fantástico, agora já está tudo a funcionar em pleno. Vamos refrescar aqui então a nossa página index.html e quando clico em enviar, reparem que não há valores dos campos a serem enviados para a URL, ok? Portanto, temos, depois desta implementação aqui de jQuery, vamos então tratar da demonstração do focus in e do focus out. Ora, o focus in acontece quando nós clicamos ou selecionamos um determinado campo, ok? E o focus out é quando nós retiramos o cursor e automaticamente ele deixa de ter o focus. E nós vamos utilizar aqui uma formatação de Cascading Style Sheets muito simples.
E para isso eu vou simplesmente fazer o seguinte. Neste caso, eu quero que ambos os elementos possam ser abrangidos. Então, nós temos aqui um input do tipo text. Ok? Vamos verificar se isto faz alguma coisa. Neste caso, background color yellow. Ok? E reparem, eu pus aqui input 2 pontos text. Vamos aqui refrescar e cá estão os dois inputs com a formatação, isto é, com o background igual a amarelo. Portanto, este selector é suficiente para eu conseguir selecionar todos os inputs text que eu aqui tenho. É evidente que se eu tivesse dois formulários diferentes, eu poderia selecionar isto da seguinte forma. Colocaria aqui formulário input text, ok? E neste caso vamos ter o mesmo resultado, mas iríamos ter apenas formatados ou selecionados pelo selector de jQuery os inputs tipo text do nosso formulário, cujo ID é formulário. Ora, em seguida vamos então aqui verificar o seguinte. Eu vou aqui mudar de linha e vou colocar aqui o ponto, que é a mesma coisa que colocar ali à frente. E vou colocar focus in. Ora, focus in significa quando o campo recebe o focus. Então, o que é que vai acontecer? Ele vai simplesmente executar aqui dentro uma função. Então, eu vou colocar function, vou criar aqui uma função anónima, ok? E, portanto, a minha função está criada. E depois, quando fizer o focus out, ele vai executar também uma outra função. Function, mais uma vez uma função anónima, e vou aqui fechar isto tudo. Eu penso que tenho aqui tudo muito bem organizado. Ora, eu fiz desta forma, faltou aqui um C, ok. Eu fiz assim esta instrução desta forma porque eu vou deixar a implementação das funções para depois, uma vez que isto me facilita de sobremaneira a forma como eu posso depois criar todas as implementações. Se eu começasse a criar a implementação aqui dentro da função, rapidamente iria perder o fio à meada. Então, desta forma, eu sei que vão ser desencadeadas estas duas operações. Ou melhor, vão ser atribuídos aos inputs do tipo text estes dois eventos do mouse. Então, na primeira função, eu vou abrir aqui um espaço e vou colocar aqui a sua implementação. E para isso eu vou utilizar this, isto é, o elemento que está a ser abrangido por este focus in, okay? Que neste caso será um dos inputs que irá retornar aqui através do selector, this.css, e neste caso, como é o focus in, ele vai ficar a amarelo, ok? Então, background color yellow. E tenho a minha instrução criada. Se eu quisesse adicionar mais funcionalidades, teria que colocar aqui um ponto e vírgula. Eu vou colocar lá mesmo, nada me impede, mas uma vez que é a única funcionalidade, a única declaração que aqui está, eu não teria necessidade de fazer isto, mas eu vvou deixar ficar. E agora vou aqui simplesmente adicionar a segunda implementação. E neste caso, this, ok, ponto .css, e agora neste caso, background color white. Vamos seguir a mesma filosofia anterior. E reparem então, com esta formulação que eu aqui tenho, que permite-me fazer exatamente o seguinte. Vamos ver se não temos erros. Ok. Os dois campos estão a branco, com fundo branco. Eu vou colocar o cursor aqui e clicar, e ele vai ficar com o fundo amarelo. E eu posso escrever aqui. Quando eu retiro o focus, ele volta a ficar branco. O que quer dizer que se eu for alterando aqui entre os diferentes campos, o utilizador tem uma percepção de qual é o campo que está selecionado de uma forma muito mais visível. Ora, isto acontece também se eu utilizar a tecla Tab para ir saltando entre os elementos. Portanto, não se trata simplesmente de um mouse event, mas sim de um evento associado ao objeto. E, portanto, quando ele ganha o focus ou perde o focus, pode executar funções anónimas, ou posso até inclusive adicionar aqui o nome de uma determinada função e depois criar essa função à parte que irá executar o código. Mas desta forma vimos então como utilizar o focus in e o focus out.